Imagine um mundo onde o conhecimento de civilizações inteiras pudessem caber em um único lugar. Um lugar onde as maiores mentes da história se reuniam para estudar, descobrir e transformar o futuro. Esse lugar existiu e tragicamente foi destruído. A Biblioteca de Alexandria não era apenas um edifício cheio de pergaminhos. Ela era o coração do saber humano na antiguidade, o maior centro de conhecimento do mundo. Mas hoje, quase tudo o que sabemos sobre ela está envolto em mistérios. Quem a destruiu? O que foi perdido com o seu fim? Teríamos avançado séculos à frente se seus segredos não tivessem se apagado? Neste vídeo, vamos explorar a origem da biblioteca, os grandes pensadores que passaram por lá, as teorias sobre sua destruição e os conhecimentos que podem ter desaparecido para sempre. O que poderia estar escondido entre as cinzas desse lugar lendário? Fique comigo até o final, porque você vai se surpreender com o que podemos ter perdido. Para entender a verdadeira importância da Biblioteca de Alexandria, precisamos voltar no tempo. Imagine um mundo onde o conhecimento não era acessível como hoje. Não existiam universidades como as conhecemos. A informação era escassa e muitas vezes perdida entre gerações. Cada manuscrito era copiado à mão e apenas poucos privilegiados tinham acesso a ele. Foi nesse cenário que surgiu a Biblioteca de Alexandria. Fundada no Egito por volta do século 3 a.C., ela tinha um objetivo ambicioso: reunir todo o conhecimento do mundo em um único lugar. Textos vindos da Grécia, Índia, Pérsia, Egito e de outras civilizações eram traduzidos e armazenados ali. Era um verdadeiro centro de aprendizado global, algo revolucionário para a época. Mas apesar de sua grandiosidade, a biblioteca não sobreviveu ao tempo. Seu acervo foi sendo perdido ao longo dos séculos, e sua destruição permanece um dos maiores mistérios da história. O que realmente aconteceu? Por que não há registros claros sobre sua queda? E o mais importante, o que foi perdido junto com ela? Para responder a essas perguntas, precisamos entender melhor a sua origem e o papel que desempenhou na antiguidade. E é exatamente isso que veremos agora. Nossa jornada começa no Egito, mais precisamente na cidade de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C., mas foi sob o governo de Ptolomeu I, um de seus generais e sucessores, que a biblioteca começou a tomar forma. Seu filho Ptolomeu II consolidou esse projeto ambicioso, transformando a cidade no maior centro intelectual do mundo antigo. A Biblioteca de Alexandria não era apenas um prédio cheio de pergaminhos. Ela fazia parte do Museum, um instituto de pesquisa que reunia estudiosos, filósofos, cientistas e escritores de diversas partes do mundo. O objetivo era coletar, preservar e expandir o conhecimento humano. Diz-se que os navios que atracavam no porto de Alexandria eram obrigados a entregar qualquer manuscrito a bordo. Os escribas faziam cópias e, em muitos casos, os originais eram mantidos na biblioteca enquanto as cópias eram devolvidas. Esse desejo quase obsessivo de reunir todo o saber disponível fez com que o acervo crescesse rapidamente, atingindo números impressionantes. Alguns historiadores estimam que até 700 mil rolos de pergaminho estivessem armazenados ali. Além da quantidade, o que tornava essa biblioteca especial era sua diversidade. Textos gregos, egípcios, persas, indianos e até possivelmente chineses estavam ali reunidos, cobrindo temas como astronomia, matemática, medicina, filosofia, literatura e engenharia. Era um verdadeiro tesouro do conhecimento humano. Mas a biblioteca não se limitava a armazenar informações. Ela também fomentava a pesquisa e o ensino, tornando-se um local de aprendizado contínuo. Grandes pensadores foram atraídos para Alexandria, colaborando uns com os outros e expandindo ainda mais os limites do conhecimento da época. Entender essa grandiosidade é essencial para compreendermos o impacto que sua perda teve na humanidade. Antes de darmos continuidade, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e deixar o seu like aqui embaixo. Antes de falarmos sobre a sua destruição, vamos conhecer algumas das grandes mentes que passaram por lá e os avanços que fizeram para o mundo. Se a Biblioteca de Alexandria foi o coração do conhecimento no mundo antigo, então os estudiosos que passaram por lá foram seu cérebro. Algumas das maiores mentes da história estiveram nesse local, deixando contribuições que ecoam até os dias de hoje. Um dos nomes mais importantes foi Eratóstenes, um grego que viveu no século 3 a.C. e que dentro da biblioteca realizou um feito impressionante. Ele calculou a circunferência da Terra com uma precisão surpreendente
surpreendente para a época, usando apenas a observação do Sol em diferentes cidades e cálculos matemáticos. Ele chegou a um valor muito próximo do real. Outro gênio que estudou ali foi Arquimedes, famoso por seus avanços na física e na matemática. Ele desenvolveu princípios de alavancagem e flutuabilidade que são usados até hoje na engenharia naval. Diz-se que muitos de seus escritos estavam na biblioteca, incluindo teorias matemáticas que poderiam ter impulsionado a ciência séculos antes. Já na área da medicina, destacamos Aerofólio, um dos primeiros a dissecar corpos humanos para estudar anatomia. Suas descobertas sobre o cérebro, o sistema nervoso e os órgãos internos foram revolucionários para a época, mas muito de seu conhecimento foi perdido com a destruição da biblioteca. E não podemos esquecer da Hipatia de Alexandria, uma das poucas mulheres da antiguidade a se destacar no meio acadêmico. Matemática, astrônoma e filósofo, ela lecionava em Alexandria e acreditava na importância da ciência e da razão. Seu trágico assassinato no século V d.C. marcou um dos momentos mais sombrios da decadência da biblioteca e da perseguição ao pensamento científico. Esses são apenas alguns exemplos das mentes brilhantes que passaram por Alexandria. Muitos outros estudiosos contribuíram para o conhecimento da época, ampliando os horizontes da humanidade. Mas se a biblioteca era um centro de saber tão impressionante, a pergunta que fica é: o que realmente havia ali que foi perdido? Que segredos podem ter desaparecido junto com ela? Deixa aqui nos comentários respondendo essas perguntas que eu acabei de fazer. Agora que entendemos a grandiosidade da biblioteca de Alexandria, é hora de explorar o que realmente estava dentro dela. Afinal, de que adiantaria um acervo gigantesco se ele não contivesse conhecimentos revolucionários? Os rolos de pergaminhos guardados na biblioteca abrangiam praticamente todas as áreas do saber da época. Astronomia, matemática, medicina, filosofia, geografia, literatura e engenharia eram apenas alguns dos campos estudados ali. Textos de pensadores gregos como Aristóteles e Platão estavam ao lado de manuscritos egípcios e tratados científicos vindo de terras tão distantes quanto a Índia e a Mesopotâmia. Um dos maiores feitos da biblioteca foi reunir e preservar obras que de outra forma poderiam ter sido perdidas para sempre. Há indícios de que tratados médicos extremamente avançados para a época estavam ali guardados, abordando cirurgias e até conceitos primitivos de higiene e saúde pública. Em astronomia, especula-se que existiam estudos sugerindo que a Terra orbitava o Sol, uma teoria que só teria sido consolidada muitos séculos depois. Na matemática, documentos poderiam conter os fundamentos de cálculos que serviriam de base para o desenvolvimento de álgebra e da geometria moderna. Outro ponto fascinante é que muitos acreditam que mapas detalhados mostrando parte do mundo desconhecido pelos europeus na época estavam entre os pergaminhos. Há até teorias sugerindo que conhecimentos náuticos avançados poderiam ter sido perdidos, atrasando grandes descobertas geográficas. Mas a biblioteca não apenas armazenava conhecimento, ela também o produzia. Os estudiosos de Alexandria não se limitavam a copiar textos antigos, eles realizavam pesquisas, debates e experimentos para expandir o que já se sabia. Isso fez com que o local se tornasse um verdadeiro centro de inovação, mudando o pensamento da época e influenciando gerações futuras. E se tantos avanços passaram por Alexandria, talvez o maior mistério seja: será que alguns desses conhecimentos ainda existem em algum lugar? Será que cópias de documentos da biblioteca foram levados para outros lugares antes de sua destruição? Algumas fontes sugerem que certos textos podem ter sido preservados em Constantinopla, Bagdá ou até mesmo em monastérios europeus. No entanto, a única certeza que temos é que um vasto acervo de saber humano desapareceu sem deixar rastro. Diferentes relatos históricos apontam várias possibilidades e até hoje não há consenso sobre o que realmente aconteceu. Uma das versões mais famosas envolve Júlio César, em 48 a.C. Durante a guerra contra Pompeu, César teria incendiado navios do porto de Alexandria para impedir que fossem usados pelo inimigo. O fogo se espalhou e pode ter atingido a biblioteca, destruindo partes de seu acervo. No entanto, há dúvidas sobre a extensão do dano, e alguns acreditam que o núcleo principal da biblioteca pode ter sobrevivido por mais alguns séculos. Outra teoria sugere que a destruição ocorreu no século III d.C., durante o reinado do imperador Aureliano, quando Alexandria foi palco de intensos conflitos. Há indícios de que a biblioteca, ou pelo menos parte dela, pode ter sido destruída nesse período. Já no século IV d.C.,
imperador Teodósio I, que oficializou o cristianismo no Império Romano, ordenou a destruição de templos pagãos. Como a biblioteca estava ligada ao Múseum, um centro de estudos inspirado nas tradições gregas, alguns acreditam que ela foi alvo dessas perseguições religiosas. Por fim, no século 7 d.C., durante a conquista islâmica do Egito, há relatos que atribuem a destruição final da biblioteca ao califa Omar, que teria ordenado que os manuscritos fossem queimados para aquecer os banhos públicos. No entanto, essa versão é altamente contestada e pode ter sido uma lenda criada séculos depois. A verdade é que, muito provavelmente, a biblioteca não foi destruída de uma vez só, mas sim aos poucos, ao longo de séculos. Guerras, incêndios, negligências e mudanças culturais podem ter feito com que seu acervo fosse desaparecendo gradualmente. Se todo o conhecimento acumulado na biblioteca de Alexandria tivesse sido preservado, será que a humanidade teria avançado mais rápido? O que poderíamos ter descoberto séculos antes? Essa é uma pergunta fascinante, e há muitas teorias sobre as tecnologias e invenções que podem ter sido perdidas junto com a biblioteca. Um exemplo intrigante é o mecanismo de Antícera, um dispositivo encontrado no fundo do mar que data do século II a.C. e funcionava como uma espécie de computador astronômico. Ele era capaz de prever eclipses e calcular o movimento dos astros com uma precisão impressionante. Muitos acreditam que esse conhecimento avançado pode ter sido documentado na biblioteca. Se tivéssemos acesso a ela mais cedo, será que a revolução científica teria ocorrido antes? Outra possível perda envolve a engenharia e a mecânica. Textos antigos falam de invenções como portas automáticas em templos e até modelos primitivos de motores a vapor. Algumas dessas ideias foram redescobertas apenas na Idade Moderna, o que levanta a hipótese de que muito do que chamamos de inovações recentes já poderia ter sido conhecido no mundo antigo. Até mesmo na geografia, há indícios de que mapas detalhados podem ter sido destruídos. Alguns acreditam que civilizações antigas já tinham conhecimento de terras além do Oceano Atlântico, muito antes das grandes navegações europeias. É impossível saber exatamente o que foi perdido, mas a destruição da Biblioteca de Alexandria pode ter atrasado a evolução da ciência e da tecnologia por séculos ou até mesmo milênios. Embora a Biblioteca de Alexandria tenha desaparecido fisicamente, sua influência nunca se perdeu completamente. O conceito de um grande centro de aprendizado, onde mentes brilhantes se reúnem para compartilhar conhecimento, inspirou a criação de universidades, bibliotecas e centros de pesquisa ao longo dos séculos. O Renascimento, por exemplo, foi um período que resgatou muito do pensamento científico e filosófico da antiguidade. Mesmo sem os manuscritos originais da biblioteca, ideias preservadas em outros lugares ajudaram a moldar a ciência moderna. A Revolução Científica também carrega ecos da Alexandria Antiga. Astrônomos como Galileu retomaram conceitos que possivelmente já eram discutidos na biblioteca, como a ideia de um sistema heliocêntrico. Na matemática, equações e conceitos atribuídos a pensadores como Arquimedes foram redescobertos e ampliados. Além disso, o conceito de bibliotecas e centros de pesquisa como instituições fundamentais para o progresso da humanidade tem raízes na visão alexandriana. Hoje, locais como a Biblioteca Nacional da França, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e até o próprio Google podem ser vistos como versões modernas do que Alexandria representava, o acesso ao conhecimento global. Mas a influência da biblioteca não ficou apenas no passado. Existe um esforço real para recriar seu espírito nos dias de hoje. A Biblioteca de Alexandria pode ter sido destruída, mas sua ideia continua viva. Prova disso é que em 2002 o Egito inaugurou a Biblioteca Alexandrina, um projeto ambicioso para recriar o espírito da antiga biblioteca. Localizada na mesma cidade onde a original existiu, a nova biblioteca abriga milhões de livros, manuscritos raros e documentos digitais. Além disso, serve como centro de pesquisa e aprendizado, reunindo cientistas, historiadores e acadêmicos do mundo todo. Seu objetivo não é apenas preservar o passado, mas também incentivar novas descobertas e inovações. Mas será que na era da internet estamos criando algo ainda maior? Plataformas como Google Books, Wikipedia e repositórios acadêmicos online podem ser vistas como sucessores do ideal de Alexandria, permitindo que o conhecimento esteja acessível a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A Biblioteca de Alexandria pode ter sido perdida, mas o desejo humano de
buscar conhecimento nunca desapareceu. Hoje temos acesso a mais informações do que qualquer outra geração da história. E é por isso que compartilhar o conhecimento é tão importante. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando mistérios e curiosidades como este, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E claro, deixe seu comentário. Qual você acha que foi a maior perda da Biblioteca de Alexandria? A destruição da Biblioteca de Alexandria nos lembra de que o conhecimento é frágil, mas também de que ele pode ser preservado e compartilhado. Cada nova descoberta, cada ideia, cada aprendizado que transmitimos mantém vivo o espírito da biblioteca. E falando nisso, se você quer continuar essa jornada pelo conhecimento, não pare por aqui. Clique no vídeo recomendado na tela e descubra mais um mistério da história que pode mudar sua visão do mundo. Te vejo lá.